Seja muito bem-vindo ao Sem Roteiro. Estamos mais uma vez aqui, mais uma quarta-feira, para falar de conteúdos sem roteiro. E hoje o nosso assunto, é um assunto bem polêmico, gente. Vamos falar de política. Sem Roteiro fala de política dessa forma como a gente vai tratar hoje com o nosso convidado de hoje. Sim, falamos. Será que o Brasil de fato é um país de esquerda? É um país de direita? Futuramente pode ser com a vinda de algum político de direita? Será que vamos virar um Equador? Já somos uma Venezuela? Enfim, todas essas dúvidas nós vamos tirar hoje com ele, o cara da política, o analista de Mato Grosso, Vinícius de Carvalho. Que prazer ter você aqui. Depois de muito tempo tentando essa entrevista, conseguiu um dia aí na sua agenda para me atender, né? Muito obrigada aí pela tua participação aqui no Sem Roteiro. É verdade, está mais difícil a agenda da Júlia. A agenda da Júlia está mais concorrida, né, do que a minha ultimamente, né? Obrigado, Júlia. Obrigado com o teu público aqui do Sem Roteiro, aqui dentro do teu podcast, né? É um prazer estar de volta aqui, porque eu estou em casa, né? Como eu brinquei com a Júlia. Eu já tive aqui o Requinta, né? Que foi um outro podcast em outro momento, né? Bem de política, por aqui, sinal, né? É 100% mais política. Focado, né? Alguns outros temas, assim, mas o foco é mais política, gestão pública, né? Políticas públicas. Então, eu tenho todo um carinho aqui pela Thaís também, né? Enfim, então, temos um convívio aí antigo. Então, é um prazer muito grande e um prazer dobrado, porque devia ter evolução, Júlia. Quero te dar os parabéns. Bom. Muito obrigada. A Júlia, para quem não sabe, vem de apresentação em TV, também ela tem muita experiência nessa área e está trazendo agora para a internet, né? Para podcast. Então, é muito bom. Nós temos outra parceria profissional, eu e ela, né? Então é muito bom acompanhar a tua evolução e mudar de lado aqui. Porque em geral eu que entrevisto, né? Agora eu tô entrevistado aqui, então isso é bom. Obrigada, Vinícius. Bom, para a gente começar, eu assisti uma entrevista tua num outro veículo e você falou algo que talvez impacte muitas pessoas que só papagaios, né? Que só refalam aquilo que ouvem, e numa das entrevistas para um jornalista aqui você disse que o nosso país não era um país de esquerda. Eu queria que você explicasse isso. Nós não somos um país de esquerda, mas também não somos um Brasil de direita. O que é que nós somos, Vinícius? Pois é, primeiro que as pessoas violentam muito esses conceitos, né? Esquerda, direita, centro, né? Tem gente que não trabalha com centro, acha que não existe centro, né? Tudo bem que é uma questão de convenção, né? A cidade também não precisa ter centro, né? Você coloca um marco zero lá de um lado à esquerda e de outro à direita também, ou norte, sul, leste, oeste, né? Mas esses termos, eles vêm da Revolução Francesa, né? No final do século XVIII, quando assim, eles vão se atualizando ao longo do tempo e do espaço, né? Mas durante a Revolução Francesa foi instalada uma assembleia, né? Para discutir, para criar uma constituição, né? Redigir uma constituição para a França, que a França até então não tinha, né? Era uma monarquia absolutista, o rei mandava sozinho, né? Não tinha parlamento nem constituição. E aí, durante as discussões, né? Tinha um grupo assim que queria mudar tudo. Nós vamos aproveitar agora a revolução, vamos mudar tudo, né? Confiscar propriedade, redistribuir terra, redistribuir renda, mexer no poder da igreja e tal. Esse grupo ficou sentado à esquerda da mesa, tá? Bem à esquerda, esse grupo que queria mudar tudo. E mudar rápido, né? Mudar muito e rápido. Aí tinha um outro grupo que fala, não, está mudando demais, vamos mais devagar, né? Pode até mudar, mas bem pouquinho, bem devagarinho, sob controle. A ordem é mais importante, vamos manter a ordem, né? Esse grupo ficou à direita da mesa. E no centro ficou aquele grupo que ora oscila para um lado, ora oscila para o outro e concilia os dois. No centro ficou aquele grupo que fala, olha, vocês da direita têm razão, mas o pessoal da esquerda também tem razão. Vamos tentar chegar num termo de compromisso aqui entre os dois, tá? Para fazer a agenda andar. Então, daí vieram esses termos, né? Então, aqui no Brasil, hoje, está tudo muito simplificador, Júlio. As pessoas primeiro estão esvaziando o centro. Antigamente é interessante. A esquerda que falava que não tinha centro, né? E ser de direita era ruim no Brasil. Há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, era ruim, porque era muito associado à ditadura militar, né? Governo Collor e tal. Com essa ascensão da nova direita, aí, vamos chamar, do neoconservadorismo, aí, muito bem representado pelo bolsonarismo, voltou a ser chique ser de direita. As pessoas têm orgulho, muita gente tem orgulho de falar, sou de direita. E até associou o Deus, Pátria e Família, né? Sim. Também teve essa associação dos lados da direita, né? Nesse contexto. Verdade, e liberdade, né? Deus, Pátria, Família e liberdade. Esses quatro ícones que são antigos também, tá? O bom é que eu sou doutor em História também, então eu trago também esse lastro histórico. Já falei da Revolução Francesa, mas nós tivemos um movimento de extrema-direita no Brasil que era chamado integralismo, Júlio, na década de 30 do século XX, quase 100 anos atrás, 90 anos atrás, e as bandeiras deles eram exatamente essas, Deus, Pátria e Família. Né? Você vê que essas coisas, esses temas aí voltam. Né? Não é de hoje.
Volta ao longo do tempo. O bolsonarismo tem muito do integralismo, né? Tem uma influência muito grande. Então, o que se tem hoje é uma simplificação, né? Então, as pessoas falam Lula é de esquerda, governo Lula é de esquerda, entendeu? Quem defende o Lula é de esquerda, né? Ou o tal partido é de direita. Então, na verdade, existe uma simplificação, não é muito mais complexo, né? Agora, nós estamos num momento em que realmente a direita está mais fortalecida, porque isso é muito cíclico, tá? A política é cíclica igual a economia, Júlio. A economia tem seus ciclos de alta e de baixa, né? E a política também. Um grupo assume o poder, né? A dinâmica, de modo resumido, é a seguinte: um grupo assume o poder. Assume em oposição a outro grupo. Só há troca de grupos quando um grupo vai mal, o outro entra. A oposição só ganha quando o governo vai mal. Tá? Quando o governo vai bem, ele vai continuando. Né? Ou é reeleito, consegue a eleição de um sucessor. Então um grupo entra, esse grupo assume o poder, fica no poder por um período até que vem uma outra crise, e esse grupo que assumiu o poder, ele sai do poder e vem um outro grupo. Né? Então, no Brasil nós temos tido isso, para não ir muito longe, nos anos 90 nós tivemos uma tendência mais para a direita, mas era uma outra direita mais assentada no neoliberalismo, né? Globalização, privatizações, abertura de mercados. Governo Collor, Fernando Henrique, né? Naquele momento uma centro-direita. Nos anos 2000 tivemos uma inclinação mais para a esquerda com os governos Lula, né? E de 2013, né? Vamos pegar o grande marco da história política contemporânea do Brasil, 2013, com as manifestações, as jornadas de junho, revolta de junho, né? De 2013. De lá para cá, nós estamos vendo uma inclinação mais para a direita, né? E um esvaziamento do centro, né? Os extremistas têm se destacado porque o centro está em crise, o Brasil vem vivendo uma crise. De 2013 para cá, e sempre que vem a crise, o centro é atingido, o centro é fragilizado, porque quem dá o tom é o centro, Júlio. Aqui em Cuiabá nós podemos ver isso com muita clareza, né? O centro brigou, né? Fábio Garcia, Botelho, Emanuel e Lúdio. Se esses quatro estivessem juntos, numa mesma chapa, teriam ganho a eleição. Se juntassem Emanuel, Fábio Garcia, Botelho e Lúdio Cabral na mesma chapa, teria ganho a eleição. Mas eles racharam. Aí alguém mais extremista, que é o Abílio, ganhou a eleição, porque houve um racha das forças mais moderadas, mais de centro. Então o que existe muito é um empobrecimento do debate, Júlio. Especialmente redes sociais que gostam de cortes, às vezes, de 1 minuto, né? Então você tem que lacrar, né? Lacrar é calar a boca do outro, é lacrar a boca, né? A gente fica quieto, né? Lacrando. Então isso acaba empobrecendo o debate político. Né? E aí, nesse contexto, fica nós, ouvintes aí, internautas, ouvindo que o Brasil vai virar uma Venezuela. Nosso próprio prefeito aqui de Cuiabá pontua muito nessa questão de já virou, enfim. É isso mesmo, Vinícius? Como é que você vê os próximos anos do nosso país e como é que é o cenário atual nesse contexto? Fala que o Lula é comunista também, né? Enfim. O Abílio fala que já virou porque, claro, ele enxerga situações aí como a destruição da família. É um projeto, destruir a família, né? Eles focam muito nisso, até porque a grande base deles são os evangélicos, né? É a igreja, né? Evangélica. Então, a direita brasileira tem os seus inimigos, assim, tem os seus espantalhos, né? Antigamente era mais Cuba, né? Cuba que despertava mais o medo da turma. Né? Hoje é mais a Venezuela, mas o Brasil não está longe de se transformar numa Venezuela, né? Lá realmente é uma ditadura declarada já, né? Há muito tempo, enfim, já, né? Com eleições abertamente fraudadas. Há vários elementos, né, lá na Venezuela que não estão presentes aqui no Brasil. Tá? Aqui nós temos uma democracia problemática, né? Com 527 problemas, como eu costumo dizer, mas ainda assim uma democracia. Júlio. Lá na Venezuela eles já atravessaram essa linha há muito tempo. Lá realmente é uma ditadura, né? Então não é nosso caso. Mas assim, cada um tem o seu espantalho, né? O da direita é Venezuela, o da esquerda Trump. Vocês querem que aqui vire Estados Unidos? Vocês querem outro Trump aqui e tal? Cada um usa o seu bicho papão, né? Favorito para assustar. Né? Agora vejam como é uma infantilização. Os pais que usam bicho papão para assustar os filhos, né? A cuca vai pegar, né? Ou seja, a política nos infantiliza muitas vezes, né? E nesse sentido, assim, por mais que a gente não vai falar tanto da atualização do que está no cenário, mas não tem como, né, Vinícius? Você traçar um pouco da história sem vir para o presente. Esse lado da direita, do Trump, assusta hoje? Você, enquanto analista, enquanto alguém historiador, doutor, como é que você vê esse lado? Assim, é tudo muito múltiplo, né, Júlia? Então tem um lado duplo. Assusta porque é um processo de deterioração democrática muito grande. A democracia, hoje, ela não colapsa como antigamente, num golpe de Estado. Mas antigamente, né, alguns generais cercavam o Palácio do Governo, colocavam tanques ali, tomavam o
o poder e pronto, né? Aqui no Brasil isso aconteceu em 64, por exemplo, em 30, né, em 45, vários episódios, né? Da República, a proclamação da República foi um golpe de Estado, né? Golpista, quando o golpe dá certo, ele vira nome de rua, né? Castelo Branco, Marechal Deodoro, Getúlio Vargas, né? São nomes de rua, todos eles golpistas. Todos esses aqui que eu citei, presidentes que deram golpe de Estado. Quando dá errado, eles viram réus, né? Como o Bolsonaro virou agora no Supremo Tribunal Federal, que tentou um golpe de Estado e não deu certo, né? Então, hoje a democracia ela vai à doença degenerativa. Não é mais uma síncope, não é mais um mal súbito, como era antigamente. Hoje é um mal de Alzheimer, é um mal de Parkinson, né? De um dia para outro você vai piorando, até uma hora que acaba de uma vez, né? Então a democracia ela vem piorando, ela vem se deteriorando no mundo inteiro e nos Estados Unidos também, né? Então o Trump, por exemplo, agora ele proíbe, eles têm que ler as matérias que os jornalistas vão publicar, quer dizer, isso é censura prévia, né? Antes da imprensa publicar uma matéria, o governo tem que ler, tem uma série de situações lá que são preocupantes, né? Agora, esse é um ponto. O outro lado, Júlia, assim, esses líderes populistas, né, autoritários, reacionários, eles são expressão das falhas da democracia. Como eu falei, a nossa democracia tem 527 falhas. Né? Então, elas acabam alimentando esses líderes demagogos aí, né? Porque é uma crise muito grande, que a democracia não consegue resolver, ela não consegue se autorreformar, né? E isso acaba alimentando, acaba criando um terreno fértil para lideranças de perfil carismático, assim, populista. Né? E olhando por esse ângulo, quanto tempo nós teremos de democracia ainda no nosso país? Dá para falar assim? É difícil estimar, né, Júlia? Porque assim é um perfil antissistema, né? Todos eles têm um perfil, eu anotei aqui para não perder a ideia. Eles têm um perfil antissistema, todos eles criticam o sistema. E essa é uma mudança importante. Há tempos atrás, o sistema era de direita e a oposição era de esquerda. Até 25, 30 anos atrás era assim. Tanto que a palavra direita, um outro significado para ela é que é o lado correto, o lado direito, né? O lado direito Senta é esse. direito, faz direito. Pronto, tem essa conotação que é bíblica, inclusive. Na Bíblia está assim, Jesus está sentado à direita de Deus. Isso. Tem vários versículos da Bíblia que trazem isso, né? Deus está sentado, Jesus está do lado direito de Deus, que é o lado correto, o lado justo, o lado certo, né? Até porque é o lado em que a maioria das pessoas escreve, a maioria das pessoas é destra, né? Escreve com a mão direita, né? O lado esquerdo é considerado o lado ruim, né? Historicamente é isso, né? Então, só que nós tivemos uma inversão, a esquerda chegou ao poder, não só no Brasil, mas mundo afora, nunca chegou sozinha, nunca tivemos governo de esquerda no Brasil, tá? Não, nunca tivemos, sempre em aliança com outras forças políticas, né? Se tivéssemos tido governo de esquerda, tínhamos feito uma distribuição de renda, de terra, de poder, de capital, que é o que precisa ser feito no Brasil. Isso nunca foi feito de modo muito pontual, muito pequeno, e o pouco que se faz, Júlia, já desperta ódios, né? Bolsa Família é desse tamaninho. Não pode, né? Vagabundo, não trabalha, enfim. Já todo um ódio classista aí por conta do Bolsa Família. Vem crescendo? Vem, mas ainda é muito pequeno, né? Diante de outros privilégios que nós temos aí. Então, a esquerda chegou ao poder e a oposição vem do lado direito hoje. Hoje a rebeldia ficou de direita. Hoje rebelde de direita, exatamente. Tem esse viés antissistema. Agora, quanto tempo isso vai durar, Júlio? É difícil saber. É muito incerto, né? Porque depende da alternância dos governos, né? E também dessa capacidade de ir se reformando, né? Os governos irem fazendo reformas para poder ir corrigindo os problemas democráticos. Porque, repito, eles que estão na raiz desses líderes populistas. Eles só brotam, eles só nascem porque a democracia tem problemas. E Vinícius, a gente vem aí, já tem 5 anos, né? Mais ou menos, a gente vem de uma pandemia. Você acredita que o olhar da sociedade para o político ou para o sistema político que nós vivemos hoje, ele mudou com a vinda da pandemia para o nosso país? Como é que você vê essa situação? Até no sentido de fecha comércio, abre, Brasil fechou as portas. Essa conexão pandemia e política fez a nossa sociedade, de modo geral, olhar diferente para o político e para quem está administrando o nosso dinheiro? Bom, primeiro fez a diferença na eleição presidencial, né? O Bolsonaro, muita gente fala que se ele tivesse tido um comportamento diferente na pandemia, talvez ele tivesse ganho a eleição. Isso é verdade, porque assim, a diferença foi muito pequena, né? A diferença foi de 2 milhões e 140 mil votos, uma diferença de 1,5% dos votos válidos entre Lula e Bolsonaro, que no confronto direto é 0,75, né? Se um subisse 0,75, o outro cairia. Poucas pessoas, no caso, claro, né? Falando no colégio eleitoral de 150 milhões, Júlio, só 2 milhões e 140 mil votos a mais que o Lula, tá? Lula ganhou a eleição, tá?
Na urna não tem problema não, tá, moçada? Não teve golpe, não Antes teve da nada. urna tem problema. Agora, na urna, dali pra frente não tem problema nenhum, Olha não. a cara do Gustavo Né? lá, ó. Antes de chegar na urna tem muito... Agora, na urna não tem problema não, né? Sossega. Mas isso influenciou, a conduta do Bolsonaro foi muito ruim, né? Durante a pandemia, né? O número de mortes do Brasil é muito grande, né? 700 mil pessoas. Hoje parece que as coisas vão sumindo ao longo do tempo, né? Mas nós perdemos 700 mil pessoas aqui no Brasil de Muita Covid. gente, né? Todos nós temos um conhecido, um vizinho, um parente que veio a falecer realmente de Covid-19, né? E a postura dele foi muito, muito ruim. Então, realmente autoriza essa análise de que se ele tivesse tido um comportamento um pouco melhor na parte da pandemia, talvez ele tivesse ganho essa eleição, né? Então, por conta desses embates, e ela trouxe muito essa questão das teorias conspiratórias, dessa visão crítica, né? Que está muito em evidência hoje, Júlio, que é algo perigoso também. Quer criticar? Excelente. Olha, eu sou super crítico, né? Só que tem que ter fundamento. O ônus da prova é de quem acusa. Eu não posso chegar aqui falando, esse estúdio é feio. Tá, mas por que você acha que esse estúdio é feio? Por isso, por isso. Eu tenho que fundamentar. Não é quem montou o estúdio que tem que defender. Entendeu? O ônus da prova é de quem alega, de quem acusa. Essa é uma regra jurídica universal de raciocínio lógico. Não basta vir só questionando, né? Então, teve muito aquela questão das vacinas, do negacionismo. Mentira, vacina, né? Vai virar jacaré. Né? A China criou para dominar o mundo. Eu tinha uma moçada que falava. A China criou a vacina para matar todo mundo e é só a China vender vacina e ficar forte. Tem um chip dentro da vacina, moçada. Até isso chegou a circular, umas teorias conspiratórias assim, pesadas, terraplanismo mesmo, umas coisas sem fundamento. Né? Então eu vejo que a pandemia influenciou muito nisso, Júlia, nessa questão do que se chama de narrativas hoje. Né? Basta você criar um enredo, né, consistente, às vezes sem lastro na realidade. Se ele for convincente, já está valendo. Mas isso fez a gente também olhar diferente para o político? O que esse político pós-pandemia ele precisa prometer nas suas campanhas eleitorais, por exemplo? O eleitorado está muito mais exigente, Júlia, isso é bom. Entendeu? O que a pandemia fez também, ela catalisou, ela acelerou a questão das redes, da internet de forma geral. Teletrabalho, por exemplo, já tinha antes da pandemia. Né? Só que quando veio, né, a pandemia, ela acabou acelerando. Né? As empresas tiveram que aderir ao teletrabalho. Tiveram experiência, né? Algumas gostaram, outras não, algumas voltaram, outras ficaram. Né? Cursos online também, já tinha muito curso online, mas a pandemia também acelerou os podcasts mesmo. Parece que sempre foi assim, mas não era assim. Até 2020 tinha podcast? Tinha, mas eram poucos. A pandemia que criou uma febre de lives, né? Era o Deus Me Live, né? Em algum momento ali, dentro de 2020 especialmente, tinha live de tudo, né? Ivete Sangalo cozinhando, né? na casa dela, enfim, tudo. Mas os artistas não podiam fazer show mais, porque havia o confinamento, né? O isolamento social, então eles faziam lives, né? Então, daí surgiram as lives e os podcasts. Esse formato do podcast, que nós estamos aqui com a Júlia, ele foi muito alavancado, muito catalisado, né? Muito acelerado pela pandemia. Então, hoje, os cidadãos controlam muito mais, fiscalizam muito mais os seus eleitos, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que favoreceu esse pessoal, né, que tem um domínio das redes sociais. Nicolas Ferreira, por exemplo, deputado federal mais votado do Brasil, lá de Minas Gerais, é um jovem, tem pouco mais de 30 anos. Acho que Só não pode ser presidente ele, né? Por conta da idade. Presidente e senador. Que exige, né? 35. Governador de Minas, ele está sendo cogitado para candidato a governador de Minas, né? E ele poderia, porque acho que ele está com 30, 29 ou 30. Ele está nessa faixa aí. Mas ele não tem idade para ser candidato a presidente. Se fosse, daria trabalho, viu? Ou se for numa futura, um nome futuro aí, daria trabalho. Alguém que domina muito bem as redes sociais, a linguagem das redes sociais. Porque assim, sempre que surge uma tecnologia nova, ela dá vantagem para quem a domina, para quem a controla. Né? Então nós vemos o caso do Abílio aqui, né? Maísa Leão, Michel Alencar, vários políticos que têm essa proficiência muito grande em mídias sociais. Né? Então, de um lado favoreceu esses perfis e de outro favorece a fiscalização. Hoje o eleitor tem muito mais acesso à informação, Júlio. Esse é um aspecto positivo. Por isso que do lado de lá a elite política se fechou. Se você olhar após 2013, a elite política vem se fechando. Ao invés de se abrir para o povo, que era o que deveria fazer, não, ela vem se fechando, com medo, né? Que o povo acordou, né? Lembra lá em 2013? O povo acordou. O gigante, né? O gigante acordou. O povo acordou. O povo acordou e muita gente acordou com ele também, né? Levou susto, né? As elites do Brasil têm medo de povo, demofobia, medo de povo. Tem medo de povo, né? E aí, com isso o sistema se fechou, né? Mas, de qualquer modo, o acesso à informação hoje é muito, muito maior. Já.
Vinícius, você tem muitas pesquisas, tem livros, né, e tudo sobre política, tem a política de A a Z. E eu queria que você trouxesse um pouquinho isso pra gente. São artigos, né? Eram artigos que vocês... Era esse que é do artigos, do A a Z ou não? Não, São tantos livros, gente, que eu me perco às vezes na quantidade. Tá vendo? Ela tá igual o Roberto Carlos, né? São emoções. Emoções. É isso mesmo. Obrigado. Como o Rei Roberto aqui. Eu sou meio imitador também, nas horas nas vagas. Horas né? vagas. Nas horas vagas eu também faço as minhas... Tem a minha arte, né? Faço as minhas imitações também. Não, isso que você está falando é o Política em Gotas. Política em Gotas, que é os seus artigos, né? Foi um site que eu tenho, né? Uma marca que está inclusive registrada em meu nome. E eu tenho 2 livros. 2 coletâneas de artigos que eu publiquei na imprensa. Do Política em Gotas, né? Alguns, o volume 2 já são artigos no Política em Gotas, né? Volume 1 não. Volume 1 são artigos que eu publiquei no RD News. Eu fui colunista do RD News durante quase 4 anos, né? E aí lá eu fiz uma coletânea, né? Dos principais artigos e é o Política em Gotas, volume 1. E como é ser analista? Eu queria, assim, que você explicasse. A gente teve aqui no Cast do Bom recente a Cristiane, né, que também trabalha nessa área, e ela fala, e vocês falam, assim, muito dessa questão da amostra, né, da amostra do que a gente vê e tudo mais, mas eu queria, assim, que você explicasse um pouquinho como que um analista chega a uma situação. Você, por exemplo, acertou que Botelho não ganharia as eleições de Cuiabá e todo mundo achava você louco, né? Como assim? Vinícius está viajando. E quando, foi o que você acabou de falar, né? Por conta dessa divisão ali, o Centrão, no caso o Abílio, acabou ganhando nesse caso. Mas o que faz, Vinícius? Como faz? Quais os tipos de análise que você olha e que você pode ensinar o pessoal que está em casa de uma forma mais simplificada a ser um analista também e começar a entender a política de uma outra forma e não só um papagaio, né? Que ouve na televisão ou ouve do coleguinha, do vizinho, de algum corte da rede social e acha que é isso e acabou. Passa a ser verdade, né? Exato. Primeiro é o seguinte, a maioria, Júlia, é partidária. A maioria escolhe um lado e torce para aquele lado. E torce... Não importa o que aconteça. Hoje está tudo muito assim, há uma santificação, né? De um lado ou de outro, né? E o nome já fala torcedor e torce mesmo os fatos, né? Vem de torcer, né? Torcer uma roupa, assim, uma toalha, ele torce até caber, né? Naquilo que ele está pensando, né? Então, assim, a maioria tem lado. Agora, para exercer com qualidade, né, a análise política, que tem pouca gente, tem muita gente que é propagandista, que tem um lado muito claro, é a maioria, viu? Tem um lado muito claro e se coloca como comentarista, um analista, mas é uma análise interesseira, uma análise engajada, né? Que tem um lugar político partidário muito claro assim. Então, para olhar de forma mais correta, você tem que tentar olhar de fora, né? Fazer uma análise de conjuntura. E a Júlia te perguntou, eu sou analista ou cientista político? Aqui eu sou analista, porque aqui não é um ambiente científico. Né? A análise, ela usa conceitos da ciência, teorias, né? Conceitos da ciência e conhecimentos. Ela tem a parte técnica, métodos. As pesquisas entram muito na parte técnica. Você olhar realmente como a opinião pública está evoluindo, qual é a dinâmica do voto, né? Das candidaturas, qual é o potencial, o que o eleitorado está querendo ou não, né? Enfim, então esse é o aspecto mais técnico e tem o aspecto artístico também, né? Então, o lado da arte. Então, o que se recomenda é que se olhe da melhor forma possível, de modo objetivo. Essa é a postura científica padrão, Júlia. Claro que assim, tem uma série de discussões até filosóficas que não cabem aqui. Mas no máximo possível olhar com objetividade. O que é olhar com objetividade? Eu posso descrever essa caneca aqui do Cast do Bom de forma objetiva. Para mim, para qualquer pessoa, ela vai ser uma caneca, ela vai ter uma ilustração bonita aqui, tem um microfone, né, tem algumas imagens, ela tem uma dimensão tal, ela tem esse formato cilíndrico, ela tem uma asinha aqui. Para qualquer pessoa, isso é do objeto. Independente se ser eu ou se é outra pessoa, isso é o objetivo. É do objeto. Então, tem que se evitar o subjetivismo. Essa caneca é feia. Nossa, essa caneca é linda, Thaís. Onde que você comprou? Entendeu? Isso é subjetivismo, é do sujeito, é meu. Né? Então, a grande dica, Júlia, é olhar no máximo possível para o objeto. Quer dizer, o que e não para a torcida. E o que o eleitorado está querendo também. Porque o eleitorado é muito dinâmico também. Né? Hora que é uma coisa, hora que é outra. É preciso enxergar também essa dinâmica mais propriamente política mesmo, da disputa de poder e, repito, de forma dinâmica mesmo, né? Porque a pesquisa, por exemplo, é um retrato do momento, é agora.
Mas e quando a campanha começar, né? Quando os embates começarem a acontecer, para onde que isso vai? Quais são as tendências? Quais são as probabilidades? Porque todo mundo que crava um resultado, amigos, está sendo tendencioso. Na boa. Só quando o candidato tem uma vantagem muito grande assim, nas pesquisas, aí você pode falar, olha, aí realmente é difícil uma virada, né? Lá em Vaza Grande, por exemplo, o que eu falava? Olha, lá é o seguinte, analisando de forma objetiva, independente de Flávia, Calil, Milton, entendeu? Vaza Grande, o eleitorado se divide em 3 partes. 1/3, quase, ou em torno disso, é anti-campus. Não vota nos campos de jeito nenhum. Eles perguntam, quem está contra os campos aí? Eu voto nele ou nela. Tem eleitores em Vaza Grande que são assim, são anticampos. Tem eleitores que são campus roxo. Quem que é o candidato dos campos? Eu voto nele ou nela. E tem um terceiro eleitorado que oscila. Ora vota nos campos, ora vota no anticampus. Né? O que eu falava em relação a Flávia? Isso está tudo documentado. Eu falava até 35% ela vai. Porque ela pega esse eleitorado anticampus. Ela vem fazendo oposição ao Calil, que era o candidato da família Campos. Né? Até 35% ela faz. Daqui para frente vai depender dos erros do adversário. Quanto que ela teve, amigos? 36%. Ela ficou 1% acima do que eu falei que ela ficaria. Entendeu? É que o Calil errou demais também. Né? Ele que foi muito mais o Calil que perdeu do que a Flávia que venceu. Ela tem seus méritos, tem, é claro, mas o Calil errou muito também, né? Para perder essa eleição. Então isso é analisar de forma objetiva. Não é assim, tem que mudar, ninguém aguenta mais, Campos, né? Sabe, essa forma mais passional. Né? Então tem que se buscar um olhar mais técnico, um olhar objetivo. Qualquer candidato anti-Campos vai ter 30% a 35% do eleitorado de Vaza Grande. É suficiente para ganhar? Não. Depende desse outro terço aqui que oscila hora para cá, hora para lá. Que foi, no caso, 1%. Eu falava até 30, 35 ela vai com facilidade. Né? Ela ganhou com 36. Uma abstenção branco e nulo altíssima em Vaza Grande. 29% do eleitorado de lá não votou. Ou se absteve, ou frequentou lá, esteve presente e votou branco ou nulo. Entendeu? Quase 30% do eleitorado de lá não votou em nenhum dos dois. E o que a gente aprende com isso no quesito confiança, por exemplo? O candidato, a gente as eleições se aproximam, 2026 já bate a porta, né? Sim. O candidato, quem está entrando na política, Vinícius, o que ele aprende com isso? Que ele precisa aprender para fazer a sua campanha eleitoral. A confiança, talvez, é um dos grandes erros desses políticos? Principalmente os antigos, a exemplo, vamos colocar aí o Botelho, que já está há anos, né, na Assembleia, e não conseguiu uma eleição em Cuiabá. E era, teoricamente, na boca do povo e nas próprias pesquisas, o mais falado. Era. Primeiro que as pesquisas também, algumas duvidosas, né, Juliana? Pois é, algumas aí suspeitas, né? Pesquisas dando Calil eleito com folga, né? Pesquisas dando Botelho em primeiro turno até, moçada, né? Muitas empresas de pesquisa ficaram com contas a prestar, viu? Muitas, inclusive, aí decidiram não falar nada, né? Porque se falasse era pior, né? Quanto mais mexe, piora, né? Então, não vamos falar, né? Tanto que eu sou favorável a um novo marco regulatório de pesquisa de opinião pública e intenção de voto. Né? Até o Abílio tem um projeto, né? Que ele não é mais deputado federal, mas o projeto continua lá, na Câmara dos Deputados. Como é que seria né? esse projeto, Vini? O projeto dele é proibir a divulgação de pesquisas durante a campanha, Júlio. Começou a campanha aos 45 dias, que a campanha tem 45 dias, desculpa. A proposta dele é proibir, durante esse período, não se pode divulgar pesquisa de intenção de voto. Eu já divergi, inclusive já tive esse diálogo com ele, né, quando eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Né? Para os problemas da democracia, mais democracia, nunca menos, sempre mais. Né? Então não tem que proibir, tem que abrir mais e tem que regular essas empresas. Tem empresa que eu crio hoje para fazer pesquisa amanhã. Isso é ruim, então tem que ter um prazo mínimo, né, de criação, tem que ter Já tem responsável técnico, mas isso precisa ter mais evidência. Divulgar os relatórios de pesquisa, pelo menos, né? Nos relatórios você mostra direitinho a estratificação da amostra, enfim. Nós temos que ser mais exigentes na questão das pesquisas de intenção de voto, mas elas são muito importantes. Mas assim, no caso do Botelho, uma arrogância muito grande, uma autoconfiança muito grande, na força da estrutura, na força da máquina. Né? A máquina política, amigos, ela tem peso, Júlia? Tem. O que é máquina política? Prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, cabos eleitorais, dinheiro, partidos, isso tudo é máquina política. Né? Tem seu peso? Tem. Só que é um voto identitário. Cada vez mais as pessoas estão votando no chamado voto de opinião. Isso é bom.
Durante muito tempo nós questionamos isso, né? As pessoas não votam de acordo com a opinião, né? É o voto de clientela mesmo. Voto em você porque você fez alguma coisa por mim ou prometeu alguma coisa para mim. Fez para o meu amigo, fez para o meu vizinho. Minha família, exatamente, num raio mais próximo, né? Mas esse voto ainda tem, só que está crescendo o chamado voto de qualidade, o voto de opinião, voto consciente, né? Voto em você porque concordo com você. Né? Então é isso. O Botelho não tinha muita identidade, né? Ele teve dificuldade, tinha muitas vulnerabilidades. E o problema todo, assim, Júlia, é não ter opiniões divergentes. O bom líder é aquele que se cerca de pessoas que o criticam, né? que concordam e discordam. Né? Mas os líderes, em geral, eles acabam se cercando de pessoas que só concordam. Porque a maioria das pessoas que assessoram os líderes tem medo de perder o emprego. Então elas têm medo de criticar e serem demitidas. Então elas puxam o saco mesmo. Elas adulam. Tudo lindo. Elas adulam, Júlia. E assim, realmente é difícil você lidar com alguém que te critica. Requer, né, um temperamento, requer um foco, um compromisso, uma disciplina. Né? Então, algo que eu recomendo aos candidatos, ouçam várias fontes. Ouçam várias perspectivas diferentes, várias visões diferentes. Pessoas independentes. Gente, não depende de você. Gente, não depende de você pagar o salário dela. Gente que vai ali, você contrata, né? Ou pessoas, às vezes vai até sem contrato, só para uma conversa, e vai emitir opinião de forma livre, independente. Aí você pode balizar um pouco mais, né? Faz uma média ponderada das opiniões, né? Algumas têm peso 10, outras têm peso 50, outras têm peso 1, né? Vai ponderando, outras nem tem. Outras têm peso 0, né? Faz uma média ponderada e toma a sua decisão. Não vai no embalo da toma o quê? Você já está eleito e esquece isso aí, né? Já está ganho. Não. Cuidado, que essa turma é perigosa. Vinícius, com tanto tempo de estudos e dedicação, né, a essa tua profissão, hoje, se a gente pudesse falar assim, existe um lugar onde a política de fato é perfeita, tudo funciona correto, tudo é lindo, os políticos são ok, trabalham a favor do povo. Gente, existe esse país das maravilhas aqui a nível mundial, você pode dizer? Ou eu sou bem Alice no País das Maravilhas aqui? Porque eu tenho Alice no nome, né? Vai que eu tô viajando aqui também. É verdade, a Júlia Alice, é verdade. Perfeito só tem um, né, Júlia? E não é nenhum de nós. Não é nenhum de nós aqui. Todos nós somos seres imperfeitos. Né? Agora, a questão é lidar com as imperfeições e melhorando, aqui reconhecendo os nossos limites. Mas nesse nível político, né? O que você fala assim, esse é um país exemplo que poderia ser seguido no Brasil e que daria certo de repente? A questão é a seguinte, Júlia, antes de falar da política, é preciso falar da economia e da sociedade, né? Porque o modelo político vem da economia e vem da sociedade. Da sociedade, com certeza. Nós somos uma sociedade extremamente desigual e autoritária, com muita concentração de poder, de renda, de terra, de capital, né? Com muitos autoritarismos, machismo. Só uma deputada estadual de 24, titular. Agora estamos com 3 lá, felizmente, porque tem 2 suplentes aí. Estamos num recorde de 3 deputadas federais. 3 de 24. Sendo que deveriam ser 13, que tem mais mulheres do que homens em Mato Grosso. Tá? Então, deveríamos ter esse equilíbrio, né? 12 a 12 ou 13 a 11, devia ficar, né, nessa faixa. O machismo é uma delas e outras, né? Então é preciso olhar a sociedade brasileira, que é muito desigual, Júlio. Mas, assim, os países mais democráticos do mundo, e tem vários índices que medem isso, né? Tem o índice de democracia da revista The Economist, por exemplo, né? Que mede, né, a democracia em 5 dimensões, bem interessante para quem quiser acompanhar. O Brasil pontua bem até no quê? A organização de eleições. O mundo reconhece as eleições do Brasil que são bem organizadas. Tá? O mundo. Mas aqui é unilateral, né? O mundo reconhece que as eleições são bem organizadas. A grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Aqui politiza-se, assim, né? Aqui politiza-se isso muito. E a questão das liberdades, que as liberdades aqui realmente são grandes, né? O pluralismo também é até demais, tem muito partido, às vezes, né? Tem muito sindicato, às vezes até passa do ponto. Mas os países mais democráticos são os europeus, especialmente o norte da Europa. O norte da Europa ali é o lugar mais perto do céu, Júlia. Eles estão lá no alto do mapa, né? Como a Júlia quer o céu, assim, né? Então o lugar mais perto do alto do mapa assim, é Finlândia, Noruega e Dinamarca. Esses 3 países são os que têm as melhores notas, né? Austrália e Nova Zelândia também, já está no Polo Sul aqui, né? Chegando. Embaixo do mapa ali, né? São países que realmente têm um nível, né? São sociedades muito mais igualitárias, para começar. São monarquias, né? Elas são, do ponto de vista político, elas são monarquias. Porém, elas são mais republicanas do que o Brasil. Né? Tem valores republicanos, que o Brasil foi monarquia por muitos anos. Né? E os valores monárquicos continuam muito fortes no Brasil. Palácio,
Aqui os prédios públicos são chamados de palácio. Palácio Alencastro, Palácio Paraguás, Palácio do Planalto. Palácio é coisa de monarquia, coisa de rei, de rainha, de princesa, que tem palácio. O prédio tem que ter um nome. Como esse prédio aqui que nós estamos tem um nome. Qualquer prédio tem um nome. O comercial, residencial tem um nome. Não precisa ser palácio, né? Mas isso é da nossa cultura monárquica, é muito forte, né? Então os nossos valores são muito monárquicos, né? Lá na Inglaterra, por exemplo, Júlio, eu sempre costumo citar, a casa onde mora o primeiro-ministro é uma casa comum. É um sobrado lá em Londres com 2 andares, tranquilo. Ela não tem nem nome, eles são tão burocráticos que não tem nem nome. É Downing Street número 10, que é o endereço dela lá em Londres. Não tem nem nome. Imagina, agora aqui não, palácio. Enfim, então os nossos valores são muito, muito monárquicos, né? Então esses países do norte da Europa setentrional, né? No norte da Europa, eles são muito mais republicanos, a despeito de serem monarquias. Então, tem até um livro sobre a Suécia, que é um país sem mordomias. Lá os deputados federais moram num apartamento funcional, eles lavam a própria roupa, eles fazem a própria comida, né? Então são valores totalmente diferentes de um país que teve escravidão, né? De um país muito desigual, né? Como é o Brasil. É muito mais fácil para eles ter esse modelo político. Né? Mas isso vem da história do nosso país? Total, gente. Total. A escravidão moldou as relações. A gente acha que não, mas nós às vezes não percebemos, né, a importância que ela teve, os 300 anos de escravidão de africanos, né, de afro-brasileiros que nós tivemos aqui, moldou. E esse perfil, né, de concentração, de desigualdade que nós temos, que Portugal deixou do período colonial e nós não conseguimos melhorar muito. Né? Avançamos em muita coisa, mas outras ainda continuam muito desiguais, muito concentradas, acesso à terra, acesso à educação, né? À informação de modo geral. Então, é difícil ter democracia política apenas se é uma sociedade desigual. Como é que eu vou financiar a campanha? Como é que eu vou concorrer com um cara extremamente rico? Prefeitura, por exemplo, virou o show do milhão. Né? A turma falava, o Lúdio. O Lúdio foi para o segundo turno e perdeu para o Abílio. Né, por 24 mil votos. Né? O Lúdio perdeu por causa do PT. Era uma opinião muito recorrente. Né? O Lúdio em outro partido ele ganharia. O problema é o PT e tal. Né? Mas assim, o Lúdio em outro partido, amigos, ele não seria candidato. Porque o Lúdio é um deputado estadual, né? Mas é um homem de classe média. Médico, professor, está deputado estadual no segundo mandato, né? Na Assembleia Legislativa, e ele leva um padrão de vida e tem um patrimônio de classe média. Você pega os outros candidatos, Júlio. Botelho, milionário. Bilionário. Kennedy, milionário. O Abílio, ele em si não é milionário, mas tem uma estrutura por trás dele que é a igreja, a Assembleia de Deus, que é milionária. Né? Então você pegar os principais candidatos, Botelho, Abílio, Kennedy, e aí só sobra o Lúdio, exatamente, dos candidatos. Então, os outros todos candidatos milionários. Pega os pré-candidatos a Senado do governo aqui em Mato Grosso, Mauro, milionário. Piveta, dá até bi. Piveta é bilionário. Galvão, Wellington Fagundes, todos eles são bi. O prefeito mais rico do Brasil é da cidade da Júlia, moçada. Lucas do Oliveira, Miguel Vaz. Super simples, ele tranquilo. Se ele vier aqui, ele conversa com todo mundo aqui. Super simpático, mas é extremamente rico. Né? Os prefeitos mais ricos do Brasil estão em Mato Grosso. Sabe? Então, assim, isso torna a disputa muito desigual. Né? Como é que eu vou concorrer com alguém que ele sozinho é rico e ele junta mais uns 5 ou 6 nesse estúdio aqui? Você dá 5 milhões, você dá 2, eu dou 3, ele dá 5, 4, acabou. Arrecada 20 milhões numa campanha aqui no estúdio desse aqui. Com 4, 5 pessoas. O Gustavo lá concordando com você. O Gustavo está concordando? Ele também é homem do dinheiro aqui, você está ligado, né? Ele com o tesoureiro aqui da Thaís aqui, tá certo. Tem dinheiro. Tá certo. Tá em boas mãos, então. Tá, é Mi ou Bi? Tá em boas mãos. É Mi ou Bi, Gustavo? Bi, tá vendo? Vinícius, falando, né, não tem como a gente ter um analista aqui cara a cara, frente a frente, e não fazer questionamentos, pelo menos pontuais, né, da nossa política atual. Como eu falei, 2026 está batendo a porta. As campanhas, de forma indireta, acredito que já estão sendo trabalhadas, né, de forma bem indiretas, porque ainda não pode, né? Mas como é que está o cenário de Mato Grosso para 2026? Né? A gente estava conversando nos bastidores, não vai aumentar o número de deputados, vai continuar os 24, a tendência é que permaneçam muitos deles, podem ser que venham outros nomes aí, porque da outra eleição para essa não foi muita mudança, né? Ou foi? Não, Júlio, pouca, né? Em 22 você está falando, né? Em 22, da bancada estadual, foram dos 24, foram 18 reeleições. Foram só poucas. 6 renovaram, 6 novos, né? Desses 6, 4 foram candidatos a estadual e perderam,
né? Chuchu do Amolim, o Gimenez, o João Batista e o delegado Claudinei. De Rondonópolis. Esses 4 perderam a eleição, disputaram e perderam. E o Claudinei, por um problema da chapa dele, né? O candidato da chapa dele, Gilberto Melo, ex-prefeito de Chapada, teve os votos anulados. Senão, o Claudinei teria sido eleito. E o Juca do Guaraná não teria vindo. Então, nós teríamos só 3 derrotas mesmo. Na prática, tivemos só 3 derrotas, né? Olhando a votação mesmo. E 2 foram candidatos a federal e perderam, né? O Allan Kardec, né? E o Ulisses Moraes. Então, foram 18 reeleitos, quer dizer, 75%. Foi o maior percentual de reeleição em todos os tempos. De cada 4 deputados, 3 foram reeleitos, né, na bancada estadual aqui. Para federal também nós tivemos uma... Para federal, uma renovação... Teve uma mudança maior. Foi maior. Para federal, só 3 foram reeleitos, né, o Zé Medeiros, o Emanuelzinho e Juarez Costa. Pronto, valeu o diploma de bom analista, né, de amigo da Júlia aqui. Esses 3 foram reeleitos e vieram 5 novos, porque houve a onda PL, né? E veio a Bíblia, veio o Coronel Fernanda, veio a Amália Barros, né? Veio o Coronel Assis e veio o Fábio Garcia. Esses foram 5 novos. Você tocou um negócio interessante. A gente vai seguir nessa linha do atual, mas você falou da onda PL, né? Isso, é uma onda que em 2026, como é que tá? Eu vejo que tem muito eleitor chateado, enraivecido com o PL, fala demais, faz pouco. Como é que você vê o PL nesse conceito? Lembra que eu falei que pode. A política é cíclica? Ela tem suas ondas, né? Um grupo vai, chega no poder, se desgasta. Não faz, vem né? a oposição, né? A Flávia daqui a 3 anos, 3 anos, tá? Estamos a 3 anos de uma nova eleição, tá? Alô, Flávia, né? Estamos, né? Alô, Flávia. Estamos a 3 anos de uma nova eleição. Não é perpétuo, né? Daqui a pouco vai vir alguém fazendo oposição à Flávia, né? Vaza Grande é uma cidade com muitos problemas, pouco dinheiro, né? E vai derrubando prefeitos. Só a família Campos foi reeleita. Só o Gêmeo e a Lucimar. Ninguém mais foi reeleito. Os prefeitos lá não terminam o mandato. Termina o mandato. Murilo, Tião, Wallace. A Flávia terminar já vai ser uma grande vitória, né? Deve tentar a reeleição, mas vai ser difícil, né? Vai ser complicado. Então isso é muito dinâmico. Agora, essa questão do PL é muito ambígua, né, Júlia? Assim, se eles vão conseguir para o ano que vem manter ou não, depende muito da questão do próprio Bolsonaro, né? Foi julgado, tá recorrendo, mas ele deve realmente vir ser condenado e cumprir, ele já está em prisão domiciliar, né? Ele deve realmente cumprir a prisão, não está inelegível, não vai poder ser candidato ano que vem, né? Então vai depender muito da estratégia deles, né? Se vai ser a Michelle, se vai ser o Eduardo Bolsonaro, que está inclusive no exterior, né? Tá perigando até ser cassado também, perder o mandato de deputado federal. Então isso está muito incerto, né? Se eles vão conseguir manter essa força grande que eles tiveram na última eleição, porque isso foi muito claro, né? O Bolsonaro perdeu, mas o bolsonarismo venceu. Isso é muito nítido, né? Pelo número de governadores que eles tiveram eleitos, de senadores, uma bancada importante no Senado, né? De deputados estaduais, federais. Em Mato Grosso, metade da bancada do PL. Né? Coronel Fernando, a Amália Barros, que faleceu, né? O Zé Medeiros e o próprio Abílio, né? Foram os 4 eleitos ali naquela onda. Então, não tem como cravar. Se eu fosse um torcedor, Júlio já falava, o quê? Esse pessoal nunca mais chega. Nossa, não quer. Ou então, faria a defesa deles. Vai ser patriotas. Para enfrentar. Bom, esse não sou eu, chama outro aqui, se quiserem ouvir isso. Então, hoje é leviano cravar, assim, se vai subir, se não vai subir. Eles têm muitas disputas ali internas entre eles, mas a projeção que o PL, das 8 vagas, né, o PL faça aí para federal umas 2, talvez 3 vagas. 2 garantidas e uma terceira na dúvida. Dificilmente eles vão repetir essas 4 vagas da atual legislatura. Essa é uma dúvida frequente, até pela questão do que a gente conversa, assim, às vezes, entre, enfim, um café com os amigos, alguma coisa de política, e a gente sempre, alguém solta essa questão, como também solta, e aí eu quero ouvir de você, o, abre aspas, enfraquecimento do PT por não ter nenhum prefeito, né? Petista, vamos dizer assim. Isso é real mesmo, esse possível enfraquecimento, sendo que a gente tem a maior autoridade do país, né, enquanto presidente do partido do PT? Depois a gente vai voltar para o atual, porque o Vinícius tocou num tema aqui que eu não podia esquecer. Tá vendo? Não, tá certo. A gente abre um parênteses, mas daqui a pouco fecha. Volta para o corpo do texto ali, né? Esse é outro problema, Júlio. As pessoas têm essa visão assim, muito dualista, de tudo ou nada. Porque tem um presidente do que é do PT, é esquerda, é tudo PT. Não é. Não é, né? Um conceito-chave em política, amigos, é correlação de forças. Quais são as forças? No plural, tá? As forças, não é a força.
O Lula não anula todo mundo, né? O Lula, a maioria do eleitorado não votou nele. O Lula fez 39,5% do eleitorado. Lembra que a Flávia fez 36%? O Lula fez 39,5%. Então 60,5% não votou no Lula. Ou votou no Bolsonaro ou abstenção branco e nulo. O Lula não tem, é um presidente que está sempre no limiar. Pode ganhar? Pode, mas pode perder. Vai ser novamente uma eleição muito, muito apertada, Júlio. 5%, no máximo para um lado ou para outro. Ele pode ganhar, mas pode perder, né? Dependendo da estratégia do outro lado, né? Então, assim, não tem como cravar, né? É preciso sempre você olhar quais são as forças, né? Qual é o peso de cada uma delas, a estratégia, né? Os atores, a agenda, a estratégia de cada uma delas e ver como elas vão interagindo, né? Agora, aqui em Mato Grosso, realmente, o PT está sem nenhum prefeito, né? E em Cuiabá está sem nenhum vereador, né? Há uma conjuntura muito ruim, muito difícil para o PT em Mato Grosso, né? Porque, por exemplo, em Cuiabá eles sempre tinham 1 ou 2 vereadores e dessa vez não tiveram nenhum, né? Teve a situação toda da Edna Sampaio, até já esteve aqui com você, aqui né? No Cast do Bom, junto com a Marisa. Pronto, junto com a Marisa, a Edna sempre... Ela está deputada agora, inclusive, né? Estadual, então ela acabou não querendo disputar, né? Acho que ela explicou aqui a situação, porque ela estava sob júdice e tal, era um perigo ela disputar e os votos seriam anulados, né? Então acabou ficando sem nenhuma vereadora, o vereador do PT em Cuiabá e deputado federal, né? A Rosa Neide foi a melhor votada, fez 125 mil votos em 2022, porém não foi eleita. O PT, a Federação PT, PV e PCdoB não alcançou o quociente eleitoral, 80% do quociente eleitoral e não conseguiu ser eleito. Então a conjuntura realmente é muito desfavorável para o PT, Júlio. Só que, por exemplo, o Lúdio teve, as pessoas falam, Lúdio não é nada. Não, o Lúdio não é tudo ou nada, sabe? Lamento. Quem quer simplificar as coisas, Cuiabá é direita. Cuiabá, não, o Abílio teve 171 mil votos, ok. Teve a maioria dos votos, né? Mas no colégio eleitoral de 455, o Abílio não chegou a 40% também do eleitorado, né? O Lúdio conseguiu chegar, o Lúdio foi longe. Primeiro passou para o segundo turno. Né? O segundo turno era Botelho e Abílio. Né? Trabalhava como segundo turno entre Botelho e Abílio. O Lúdio passou para o segundo turno, que já apertadinho, com 1.700 votos a mais do que o Botelho, e acabou tendo um desempenho bom e buscou o centro. Né? O Lúdio realmente é alguém que vai além do PT. Muita gente que não gosta do PT gosta do Lúdio, por exemplo, vota no Lúdio. Né? Tem uma simpatia por ele pela questão da saúde, né? Ele buscou até o eleitorado evangélico, tentou buscar o centro, ter uma postura mais moderada, né? Então o que eu recomendo é que se olhe a correlação de forças e não fala é tudo uma coisa nem tudo outra. Evitar essa visão binária de tudo ou nada. Vamos voltar para o atual, porque o nosso tempo já está acabando. Como assim? Daqui a pouco, inclusive, tem gravação do Bom da Vida, um programa da Thaís. Ah, tá vendo? Recomendo, 40 hein? mais, muito bom. 40 mais? Um programa show, hoje com convidados especiaisíssimos aqui. Que bom, a Thaís é craque, o pessoal que ela traz também é sempre craque. Compensa assistir. Mas, Vinícius, voltando para essa parte atual, né, da nossa política, como é que está o cenário aí em Mato Grosso, Senado? Tem uma briga aí, uma disputa, Janaína, Mauro? O que a gente pode trazer para quem está em casa aí mais atual dessa situação aí daqui da política? São nomes fortes, né? Nomes fortes. Claro. O Senado está muito indefinido, né, Júlio? Serão 2 vagas. Eleição com 2 vagas é sempre animada, sempre mais. Eleição com uma vaga só, não. Em geral, o favorito ganha. Né? E é favorito de ponta a ponta. Mas eleição com 2 vagas, não. Porque cada um de nós, cada eleitor ou eleitora, vai poder dar 2 votos. Voto 1, voto 2. Então, essa combinação dos votos acaba gerando resultados muitas vezes imprevisíveis. Né? Às vezes, alguém, né, lidera no primeiro voto, mas perde no segundo. Alguém que ganha no segundo, às vezes somando os 2 votos, ganha. Né? Então, hoje nós temos que as pesquisas trazem o Mauro Mendes, que é governador e tem a programação política que ele renuncie lá em abril do ano que vem, né? De modo que o Otaviano Pivetta assuma o governo do Estado e dispute a reeleição. Esse é o acordo político que está firmado há muito tempo, né? E o Mauro, sem mandato, ele fica livre para disputar o Senado Federal, em Mato Grosso. Então, os nomes hoje colocados mais fortes são ele, né? A deputada Janaína Riva, que pontua bem para governo e Senado, viu? A Janaína Riva está tendo essa boa performance mesmo, né? Há quem defenda que ela saia para o governo.
Mas aí tem o sogro dela, o Wellington Fagundes, e aí, como é que a gente fecha a conta, né? Essa família vai dar briga aí. Ou é um ou outro, ou né? é um ou é outro. Então hoje está mais forte o Senado e ela tem chance, que ela vem como um nome forte. Ela, dentro do campo político de Mato Grosso, que está muito endireitado mesmo, né? Ela está mais centralizada, porque ela tem votos mais ao centro, por exemplo. Os servidores públicos, ela está se reaproximando dos servidores públicos. Ela foi uma musa, né, dos servidores públicos lá no governo Pedro Táxi, depois se afastou um pouco no governo Mauro e agora está buscando uma reaproximação. Então ela pode ter votos aí mais ao centro, até um pouquinho de esquerda, e os votos mais à direita, porque ela aborda temas que são caros ao bolsonarismo, especialmente na questão da violência. Violência contra mulheres, contra crianças, feminicídios, né, são temas que ela pauta. E está nesse discurso da direita de elevação de penas, né? Pena de morte, prisão perpétua, enfim, esse discurso mais punitivista aí. Então, Mauro, Janaína Riva, nós temos o Carlos Fávaro, né, que é senador também, vai vencer o mandato agora. Temos outro senador cujo mandato vence, que é o Jaime Campos, né, também é cogitado para ir para a reeleição, né, também. Temos o Zé Medeiros, né, o Zé Antônio Medeiros, deputado federal, já vem aí várias eleições buscando o Senado, quem sabe agora ele vai pelo PL, né, muito ligado ao bolsonarismo, mais radicalizado, né, e temos o Antônio Galvão também, né, o Antônio Galvão lá de Sinop, bem gauchão, assim, bem lá de Sinop, né. Eu não sei me expressar direito, mas é isso, vocês estão me entendendo, né, o que eu estou falando aqui, esse é o Galvão, foi o segundo mais votado em 2022, viu. Fez 337 mil votos, Júlio. Se fossem 2 vagas em 22, ele estava eleito, ele seria senador por Mato Grosso. Tá? Ele foi o Wellington I, Galvão II, Nerigelli III. Né? Então, Antônio Galvão também é alguém que dialoga aí com mais força, com esse eleitorado mais radical, né? E ele é mais antissistema. Ele é outsider, ele é alguém de fora. Todos esses outros aqui são do sistema. São do sistema. Mauro, governador, Janaína, deputada, mais votada, Fávaro, senador, ministro do Lula, Fávaro. Jaime Campos, senador, né? E o Zé Antônio Medeiros, deputado. O Galvão não, é alguém que está de fora do sistema. E ser de fora é um ativo político, é um patrimônio político valioso. No momento em que o sistema faz muita besteira, PEC da blindagem, PEC da bandidagem, né? Protege vereador, enfim, né? A cada erro desse aí fortalece os antissistema. Tá vendo? Deu o que tinha que dar. Está na hora de mudar. Né? O discurso antissistema é esse. Né? Então isso pode fortalecer muito o Galvão. Então nós temos esses são aqui 6 nomes, né? Mauro, Janaína Riva, Fávaro, Jaime, Medeiros e Antônio Galvão. E ainda podemos ter outros nomes, ou algum desses pode recuar também, né? Mas esses são os nomes que estão mais fortes no momento para o Senado. Não tem como cravar. Tem gente que já fala, é Mauro Janaína, é Mauro Fávaro, né? Os torcedores. Como eu não sou torcedor, você é analista? Não é meu caso, Júlia. Né? Eu não estou na arquibancada, eu estou na tribuna da imprensa, olhando o jogo do alto. Não, o Palmeiras está melhor, não, o Flamengo acho que consegue virar. É o Grêmio. Né? O Grêmio entra lá, o Grenal lá da Júlia, né? Eu estou olhando o jogo lá de cima, não estou na torcida ali xingando o juiz, quando dá pênalti, enfim, né? Não estou fazendo isso, né? Governador de Mato Grosso. É o que você ia perguntar agora, né? A do governo, como é que está essa briga aí? Governador também. Aí, governador, nós temos 2 nomes cujas candidaturas são quase que irredutíveis, assim, irreversíveis, né? Pivetta está se organizando para realmente assumir o governo do estado e disputar a reeleição. Começou a ter uma imagem mais forte também até nas mídias digitais dele. Eu andei observei isso um pouquinho assim, tá mais forte, dando mais entrevistas. O pessoal que tá com ele tá brincando bastante nas redes sociais, que deu essa mudada aí. Acho que já até quando eu brinco, né, eu falo das campanhas indiretas, né, a gente já consegue observar alguma coisa, acho que por aí também, não? Total, Júlio, porque o Pivetta, assim, muita gente cobra isso dele, né? Porque ele realmente não é simpático, né? Ele fala, eu sou de Lucas, não sou de Sorriso. Né? Sorriso é outro município, ali pertinho de Lucas. Então, eu tô na cidade errada. Ali devia ser de Sorriso. A Júlia é quase Sorriso, só atravessar o Rio Verde ali, né? Atravessa o Rio Verde e já chega em Primaverinha ali, já é Sorriso. Deve ser perto de umas fazendas do papai. Tá vendo? A Júlia é mais de Sorriso do que de Lucas, né? Então o Pivetta ele vem com essa, não sou de Sorriso, eu sou de Lucas, né? Ele é realmente mais sério, mais austero, né? Não tem esse perfil do político tradicional, que promete. O Pivetta não promete nada, né? Só que a cultura política vê isso com temor, né, Júlio? Porque esse político, assim, o político tradicional no Brasil, ele promete X
e te entrega meio X. Meio X. Quando entrega o X. Aí na reeleição ele fala, preciso de mais um mandato para entregar o resto, Júlia. Eu te prometi lá atrás, não consegui, preciso de mais um mandato. Ele vai entregando aos poucos. Em parcela. Assim. Estilo Casas Bahia, né? Aquelas, muitas parcelas, né? E o Pivetta não promete nada. Pô, se o cara nem promete na campanha, o que ele vai fazer então? Quem que ele vai atender, né? Mas, de qualquer modo, ele é candidato, né? E acho difícil um recuo dele, eventualmente até mesmo sem o Mauro. Caso o Mauro, né, queira seguir outro caminho, eu acho difícil, mas pode acontecer, o Mauro é muito imprevisível, né? O Pivetta é candidato, tá? Até porque tem que mostrar 3 mandatos em Lucas, o grupo dele está em Lucas desde 97, desde 96, né? Que ele foi prefeito, 2 mandatos. O Marinho França. A gente chegou em 2000 em Lucas do Rio Verde e o nome dele já era forte. Se não me engano, na época, não sei se ele era prefeito, eu acho. Já era forte o nome do Pivetta lá. Perfeito. Tinha 8 anos e eu mais de 20, ouvia, então. Né? Mais de 20. Foi em 96 que ele foi eleito, então ano que vem vai ter 30 anos. Né? E assim, 2 mandatos dele e 2 do Marinho França, né? Tava lá também, Marinho França. Que foi vice, né? Foi vice dele. Aí depois mais um do Pivetta isolado, né? Aí teve um que ele ficou de fora da prefeitura, que ficou o Binotti. Isso o Binotti mesmo. foi prefeito lá. Aí o Miguel Vaz, agora que foi vice do Pivetta, tá? No 3º mandato, o Miguel Vaz. Então, assim, de 96 para cá, nos últimos 30 anos, né, é um reinado aí do grupo do Pivetta em Lucas, e Lucas é uma cidade modelo mesmo. Entendeu? E linda. Modelo lindo. É uma Gisele. Né? Lucas é uma cidade modelo. Então, o Pivetta tem o que mostrar, né? E no governo do Estado também, infraestrutura, educação, políticas que ele acompanhou, a agricultura familiar, né, que ele vem acompanhando, então ele é candidato. Acho muito difícil um recuo dele, né? O Wellington Fagundes também. O Wellington é senador em meio de mandato, né? Assim, não é que não tem nada a perder, tem. Ele não pode ter uma votação muito baixa, ele tem que ter uma votação razoável. Mas se ele perder, ele tem mais 4 anos de mandato. Né? Mas também vem numa candidatura muito encorpada e está no PL, né? Ele está no PL, que é o partido do bolsonarismo, né? Só que ele não, assim, ele tem dificuldade em ter adesão desses grupos mais à direita, mais bolsonaristas. Abílio, por exemplo. A Flávia não, a Flávia tem ficado mais conciliadora, né? As mulheres, em geral, são mais conciliadoras, né? Calma, vamos conversar, vamos chegar num acordo, né? A Flávia tem tido essa postura mais, né? Ainda bem, né, Flávia? Melhorou. No começo do mandato tá muito só ela, né? Muito durona, tem que conciliar. E o Cláudio, lá de Rondonópolis, o Roberto Dorner de Sinop, o Sérgio de Primavera do Leste, o Sérgio Manique, né? Tem grupos mais radicais aí. O Wellington é chamado de melancia, né? Verde por fora e vermelho por dentro. Porque verde é a cor do PL, verde e amarelo, né? E vermelho é comunista. É o coração dele, né? O Galvão que falava, esse homem está tanto tempo não resolveu o problema, ele vive do problema. Vamos botar, tem que renovar, né? Esse era o discurso do Galvão, bem aquele colono gauchão mesmo, né? Bem Vinícius, representativo. Para a né, gente encerrar, eu queria que você fizesse uma análise do Abílio e da prefeita Flávia de Várzea Grande, né? Algo bem assim, rápido, porque a gente já está no nosso limite. Ótimo. Mas assim, já deu aí mais... Já tem 1 ano de eleição? Já, não, né? Da eleição de Cuiabá, não, né? Porque teve segundo turno. Não, teve segundo turno. Mas Várzea Grande, dos outros municípios todos já deu 1 ano. Né? Completou 1 ano. Como é que, de lá para cá, assim, qual que é a sua avaliação desse povo aí? Vamos separar. O Abílio, assim, ele tem um perfil muito parecido com o do Pedro Táxi, sabe? Do ponto de vista de método, tá? Não de conteúdo político. O Pedro Táxi está mais ao centro, até centro-esquerda em algumas matérias, né? Tá mais um candidato a senador aqui, o Pedro Táxi. Resolveu aparecer, né? Tentando. Depois de tempo. Difícil, mas está tentando se posicionar, né? Mais um 7º nome aqui para o Senado. Mas o Abílio, assim, ele é um perfil legislativo muito forte, bom orador, né? Bom fiscal, mas ele encontrou a prefeitura numa situação difícil, só foi eleito por isso. A oposição só ganha quando o governo vai mal, o governo bom ganha, ou consegue eleger sucessor, né, garantir a eleição do sucessor. E o Abílio vem tendo essa dificuldade administrativa mesmo, né, um perfil muito centralizador, se autofiscaliza, né, ele se comporta como se estivesse fiscalizando a prefeitura, como se ele não fosse o prefeito, uma relação difícil com a Câmara Municipal, também ali pessoas inexperientes na Câmara, nada contra, mas requer experiência. A Paula Calil, vereadora de primeiro mandato, já está presidente. A própria Samanta, né, esposa do Abílio, também vereadora de primeiro mandato, está presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. Então, a Câmara está muito confusa, com muita dificuldade, com muitos problemas lá. E o Abílio tem tido esse perfil, essa dificuldade de ter esse perfil mais administrativo, né? Fora algumas decisões bastante polêmicas que ele vem tendo também, né? E a Flávia, assim, no começo foi mais complicado, né? Um perfil também muito centralizador, mas com o tempo ela vem melhorando. Houve embates muito grandes com o Tião da Zaellen,
vice dela no começo, né? O Tião até ameaçou, olha, vou jogar no ventilador, que aconteceu isso na campanha, o Tião, né? Houve até quase uma ruptura entre ela e o Tião, e acomodou-se, Tião, o que você quer? O DAI, você quer a educação de Vaza Grande, né? Vamos conversar, chegaram né? num acordo, né? Calma, brigar para quê, né? Conciliaram, mas ela ainda tem dificuldade com o Vanderlei Cerqueira, presidente da Câmara lá de Vaza Grande, ainda tem essa dificuldade, ainda é uma relação muito difícil, né? Mas ela melhorou um pouquinho e assim, tá movendo um pouco mais tranquilo, mas de muitas dificuldades. Vaza Grande, como eu disse, é uma cidade com muitos problemas acumulados e desgasta qualquer prefeito, especialmente o da água. Porque o da água ela não vai conseguir resolver, a Flávia. Pode andar a concessão, mas pode até conseguir licitar nesse governo, mas as obras, né, os investimentos não vão acontecer a tempo de ter um grande impacto, né? Exatamente. Vinícius, nosso tempo acabou. 60 minutinhos aí para conceituarmos a política dentro daquilo que a gente já havia conversado, de forma, né, meio que sem roteiro, mas com uma ideia aí do que a gente queria apresentar. Eu queria uma consideração final sua sobre política, o que é política, para a gente encerrar e depois você já marcar na sua agenda uma nova aí pra gente mais pro final do ano. Como que eu recuso um convite desse aqui Você viu? É impossível, né? Demorou, mas chegou, né? Chegou. Política, Júlio, as pessoas banditizam, criminalizam muito a política. A política é uma dimensão irredutível da convivência humana. Todos nós fazemos políticas, né? Política em qualquer espaço. Seja família, seja empresa, seja em qualquer espaço. Existem relações de poder, né? A chamada microfísica do poder. Todos nós fazemos política. E a política profissional mesmo, partidária, eleitoral, ela é muito séria para ser deixada só com os políticos, né? Então todos nós temos que acompanhar de alguma maneira, de algum modo. Exercemos o controle social, né? Hoje o grande controle social é o tal do perrengue. Tem um site aí que é perrengue, né? As pessoas veem problemas, um cano estourado, já postam lá. Perrengue. Pois Mais ou menos assim. A verdadeira ouvidoria hoje é o perrengue, porque quando sai lá, as prefeituras se mexem, né? Tem que tampar o buraco lá, enfim, porque tem uma repercussão. Isso é controle social. Então, há inúmeras formas de exercermos a cidadania. Isso é política. Então, não veja a política só por aquela dimensão ruim, corrupta, né? Mas veja como uma forma de exercício, né? De poder coletivo, exercício da sua cidadania. É isso que eu recomendo. Obrigada, Vinícius, mais uma vez pela tua participação. Já vou deixar o convite aí para você já deixar na tua agenda, final do ano aí, antes de acabar 2025. Quero você mais uma vez aqui no Sem Roteiro. Daí para a gente debater, sim, sobre política, sobre o cenário aí do nosso estado, do nosso país. Para você de casa, muito obrigada. Espero que você tenha aprendido um pouquinho aí sobre os conceitos da política, né? Direita, esquerda, centro. Foi a Revolução Francesa, né? Revolução Francesa, tá vendo? Tô aprendendo. Gente, muito obrigado e até o próximo Sem Roteiro. Valeu!